E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Silva, formando da FACOP, e bem-vindos à nossa última aula dessa série de videoaulas sobre fotografia. Como eu disse, essa é a nossa última aula. Então, se você não assistiu nenhuma das outras, onde eu contei a história da fotografia e do fotojornalismo, para por aqui, volta lá e assiste. É bem importante que você saiba o que tem lá antes de vir para cá. Ok, como eu disse lá na primeira aula, fotografia é a gravação da luz. Então, para a gente tirar uma foto, a gente precisa que a luz entre dentro da câmera. A câmera fotográfica ela pode ser dividida em duas grandes partes. A objetiva, que popularmente as pessoas chamam de lente, e o corpo da câmera. Cada uma dessas partes tem alguns elementos específicos que controlam a entrada de luz. Os três principais elementos que controlam a entrada de luz dentro da câmera são o diafragma, que está presente na objetiva, o obturador, que já está dentro do corpo da câmera, e também o ISO, que não é uma pecinha física, mas sim um fator de sensibilidade que o sensor vai ter à luz. Se a gente pudesse abrir uma câmera e olhar ela de lado, numa visão cortada, o primeiro filtro que a gente tem de luz seria o diafragma. O diafragma é como se fosse uma pequena escotilha, que você escolhe se você quer deixar ele mais aberto ou mais fechado. Obviamente, quando você está com o diafragma mais fechado, você tem pouca entrada de luz dentro da câmera. Quando ele está mais aberto, você tem mais entrada de luz, obviamente. Calma que eu vou explicar para que serve e como você configura isso um pouquinho mais para frente, fica tranquilo. Depois do diafragma, quando a gente ainda está com o obturador fechado, a gente pode perceber um joguinho de espelhos dentro do corpo da câmera. Esse jogo de espelhos reflete a luz para que ela chegue no viewfinder. Viewfinder é aquele buraquinho onde você coloca o olho para tirar a foto. Como eu disse, quando o obturador está fechado, esse jogo de espelho funciona. E como funciona o obturador? O obturador ele é como se fosse uma janelinha que abre e fecha, bem rápido ou bem devagar, dependendo da situação. Quando o obturador está aberto, a luz não vai para aquele joguinho de espelhos. Na verdade, ela vai direto para o sensor da câmera, onde as informações são capturadas e transformadas em uma imagem. Como eu disse, também existe o ISO. E o ISO não é uma pecinha física como o diafragma e o obturador. O ISO, na verdade, é quão sensível o sensor vai estar à luz. Se você tem menos luz, você precisa de uma maior sensibilidade no sensor para que assim ele consiga ler as informações do ambiente. Mas tem um porém aqui. Quando a luz do ambiente não é propícia para você fazer uma foto e você precisa subir demais o ISO, pode acontecer o que a gente chama de granulação, que é quando o sensor não consegue captar direito as informações e acaba gerando um certo ruído na imagem. Ok, eu já te expliquei o que é o obturador, o que é o ISO e o que é o diafragma. Quando a gente junta esses três elementos, a gente tem um fator chamado fotometria. A fotometria é uma medição que a câmera faz para ver quanto de luz tem no ambiente. E se você está usando a configuração certa para entrar a quantidade exata de luz que você precisa para bater uma boa foto naquele lugar. Mas como que a gente sabe se a fotometria está certa ou errada? Ok, quando você olha no viewfinder da câmera, você vai ver que embaixo tem uma reguinha. Isso se você está usando o modo manual da câmera, lembra disso. Essa reguinha, normalmente ela tem 3 números, positivos e negativos. Quando o indicador dela está no meio, quer dizer que a luz está boa para você bater uma foto ali. Quando ela está mais para os números positivos, quer dizer que você tem muita luz entrando dentro da câmera. E quando você bate uma foto, ela vai ficar estourada, ou seja, vai ter tanta luz entrando que algumas informações vão se perder. Quando o indicador está para o negativo, quer dizer que você tem pouca luz entrando dentro da câmera. E aí você vai ter uma foto subexposta, bem escura. Então essa é uma boa dica para você que está começando a fotografar agora. Fica de olho naquela reguinha da fotometria e você vai saber realmente o que você está fazendo, se você tem muita luz entrando na câmera ou pouca luz. Mas como que você configura isso? Eu vou te explicar agora. Facilita bastante pra gente se a gente pensar a câmera fotográfica como se fosse o nosso olho. É meio bizarro, mas calma que vai fazer sentido. Se você pensar que o diafragma de uma câmera é a sua pupila, as coisas ficam bem mais simples. Quando você está num ambiente muito iluminado, é normal que a sua pupila feche, não é verdade? Porque você não precisa ter uma abertura gigante da pupila se você tem bastante luz para enxergar. Quando você está no escuro, é normal que sua pupila dilate e você fica com aquele olhão bem grande. A mesma coisa vale para o diafragma. Quando você tem bastante luz no ambiente, você não precisa deixar ele muito aberto. Você pode fechá-lo.
E, se você tem pouca luz, é ideal que você o abra para que entre mais luz dentro da câmera. Mas o diafragma não controla só a entrada de luz dentro da câmera. Na verdade, ele também controla a profundidade de campo de uma imagem. A profundidade de campo é a distância focal que a gente tem dentro da imagem. Quando você tem uma foto em que você tem um personagem e um fundo e tudo está dentro de foco, isso quer dizer que a distância focal está pegando desde aquele personagem até o fundo, sem borrar nada. Mas, às vezes a gente quer tirar um retrato, sabe? Aquelas fotos onde só uma pessoa está focada e o fundo está totalmente desfocado. O diafragma também cuida disso. E aí é bem simples. Eu vou citar novamente o olho. Quando você está olhando alguma coisa que está perto de você, a sua pupila se adapta à luz que está no ambiente e você consegue perceber aquela coisa com detalhes. Mas o fundo daquilo vai ficar um pouquinho fora de foco. E quando você quer focar em alguma coisa que está muito mais longe do que as coisas que estão perto de você, é normal que a gente dê aquela famosa apertada nos olhos. O mesmo vale para o diafragma da câmera. Quando você quer focar só em uma coisa que esteja próxima a você, você pode abrir o diafragma, óbvio, conforme a luz que está no ambiente. E se você quer focar em todo o ambiente, você pode fechar mais o diafragma e assim a distância focal vai aumentar. Ok, a gente já entendeu como funciona o diafragma. Agora vamos para o obturador. O obturador, diferente do diafragma, a gente não controla quanto ele fica aberto ou fechado, mas sim o tempo que ele fica aberto ou fechado. Isso a gente chama de velocidade. Quando a gente tem bastante luz no ambiente, a gente não precisa expor tanto o sensor à luz. Então, a gente coloca uma velocidade do obturador bem rápida. Então ele vai abrir e fechar rapidão, expondo um pouco o sensor à luz. Porém, quando a gente tem pouca luz, a gente precisa que o sensor fique mais tempo recebendo as informações luminosas. E aí, a gente deixa a velocidade mais lenta. Mas assim como o diafragma, o obturador não serve só para controlar a luz. Vamos pensar assim. Quando você está recebendo uma informação, você tem que se concentrar para interpretá-la direito, certo? A mesma coisa acontece com o sensor da câmera. Quando você bate uma foto e a velocidade do obturador está bem rápida, essa informação vai entrar rapidão no sensor e corre menos risco dela dar aquela borrada, porque ela não vai receber uma informação desencontrada ali no meio. Agora, quando você deixa a velocidade mais lenta, é possível que tenha esse borrão porque você mexeu, ou alguém se mexeu na frente da câmera e aí a luz vai passar uma informação diferente. Então, a velocidade do obturador vai também depender daquilo que você está fotografando. Quando você está fotografando alguma coisa paradinha ali bonitinha, você pode deixar o diafragma bem fechadinho e aumentar o tempo de exposição do sensor, diminuindo a velocidade do obturador, porque não vai ter risco daquela coisa tremer. Agora, se você está querendo tirar foto de alguém andando, ou de um pássaro voando no céu, sei lá, você tem que deixar a velocidade do obturador bem rápida, para literalmente congelar aquele momento. E aí, você abre mais o diafragma. Tá vendo essa relação entre o diafragma e o obturador? Pois é, a gente não pode pensar nos dois como elementos separados. Na verdade, a gente tem que sempre pensar nos dois trabalhando juntos. A mesma coisa acontece com o ISO. Muitas vezes você vai fotografar alguma coisa, faz toda bonitinha a configuração do diafragma e do obturador, mas a foto continua ou muito estourada ou subexposta. Pois é, e aí que entra o ISO. Como eu disse, o ISO é a sensibilidade do sensor à luz. Se você fez toda a configuração bonitinha, mas ainda está estourando muita imagem, quer dizer que o sensor está muito sensível à luz. Então abaixa o seu ISO. E aí você vai ter uma foto show. Como eu disse, fica de olho na fotometria que dá certo. A mesma coisa vale para uma foto subexposta, escura mesmo. É só você configurar o ISO um pouquinho mais alto e aí você vai ter a sensibilidade certa do sensor para capturar aquelas informações. Ok, eu já expliquei para você como que funciona a entrada de luz dentro de uma câmera e como você controla isso, certo? Agora eu vou explicar um pouquinho sobre enquadramento e planos. O que é isso? O enquadramento é quando você arranja as coisas dentro de uma imagem. Por exemplo, você pode enquadrar alguma coisa centralizada. Ela vai ficar exatamente ali no meio da imagem. Isso é legal para alguns retratos ou alguns detalhes que você está querendo fazer. Mas tem uma regrinha que deixa a fotografia ainda mais interessante. É a chamada regra dos terços. Você provavelmente já viu em algum lugar essa imagem aqui, que é o visor da câmera dividido em 9 partes iguais. Na verdade, ela é dividida em terços, 3 horizontais e 3 verticais.
Eles são divididos por duas barrinhas, que também ficam na horizontal e na vertical. Você pode perceber que essas barrinhas em alguns lugares se encontram. Esses lugares de encontro são chamados de pontos de ouro. Quando a gente olha para uma fotografia, é natural que o nosso olho vá direto nos pontos de ouro. Pois é, eu não sei explicar muito bem isso, mas a gente olha diretamente para lá. Então, quando a gente vai tirar uma foto e quer deixar ela bem enquadrada, é natural que a gente enquadre ela nos pontos de ouro. Não centralizado sempre, porque às vezes parece que a foto está meio desbalanceada. Essa foto aqui é minha, e você vê que o personagem dela está certinho nos pontos de ouro. E ela ficou bem melhor do que se ela ficasse assim, não é? Essa é a regra dos terços. Ela não é bem uma regra que você deve usar sempre, mas é legal usar ela para deixar tudo bem harmonizado e bonitinho. Ok, agora que a gente já entendeu o que é enquadramento, eu vou explicar para você um pouco sobre os planos. Planos são planos de enquadramento. Se você vai enquadrar mais coisas ou menos coisas. Ok, isso foi meio confuso, mas eu vou explicar. Existem vários planos dentro da fotografia. Eu vou explicar aqui os principais e mais utilizados. Bom, o primeiro deles é o mais aberto, digamos assim, que é o plano geral. O plano geral, como o nome diz, ele vai pegar um geral da imagem. Geralmente, ele é usado quando você vai fazer uma foto de uma paisagem ou de uma arquitetura, em que você pega bastante o ambiente. O outro plano é o plano médio. Diferente do plano geral, ele já dá um destaque maior a um objeto específico, seja um personagem ou um objeto mesmo. Por exemplo, essa foto aqui. O objeto principal está em plano geral, porque a gente tem um pouco menos de destaque para o ambiente e mais para o objeto central. Talvez o plano mais famoso, que pouca gente sabe o nome, é o plano americano. Ele recebeu esse nome por causa do cinema mesmo, lá de Hollywood, onde as pessoas são enquadradas do meio da coxa até o topo da cabeça. Isso é bem utilizado para foto de personagens mesmo, de pessoas. Ele dá um enfoque ali em toda a persona, não só no rosto ou no sentimento. E se você quer destacar mais ainda uma emoção ou os detalhes de um objeto, você tem o close. O close é aquele plano que pega dos ombros até a cabeça. Esse sim, você vai fazer um retrato. É uma coisa bem fechada e bem intimista na foto. E aí, se você quer realmente detalhar alguma coisa, você usa o plano de detalhe, que foca em uma coisa muito específica. Por exemplo, os pés de uma bailarina ou as tarraxas de um violão. Pois bem, gente, a gente chegou ao final da nossa aula e também ao final da nossa série de videoaulas. Se você acompanhou todos os vídeos, eu te agradeço demais. E eu espero realmente que você tenha aprendido um pouco mais sobre essa arte maravilhosa que é a fotografia. Como eu disse lá no começo, essas videoaulas são resultado de um projeto na disciplina de Comunicação e Educação, ministrada pela professora Thaisa Baco. Eu escolhi esse tema, fotografia, porque é o que mais me interessa dentro do jornalismo. Eu sou realmente apaixonado por foto. E eu resolvi passar esse entendimento para vocês. Como a gente está falando de comunicação e educação, uma coisa que eu tenho que priorizar aqui é o diálogo, entre eu e vocês. Então, vai nesse e-mail aqui e me envia, por favor, o seu feedback sobre essa série. Se ela realmente te ajudou, se você realmente aprendeu algo sobre fotografia. Certo? Eu agradeço demais você ter acompanhado a nossa série. Muito obrigado e bons estudos.